Paz do Senhor, os irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos a mais um dia. Nos está orando aí para a gente compartilhar uma porção da palavra do Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais um dia, mais esta palavra, que ela possa atingir os nossos corações e encontrar terra fértil. Ser com cada um dos irmãos, em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Bom, eu queria compartilhar com vocês uma porção da palavra que tem muito a ver com algo que ocorreu essa semana, que foi na terça-feira, que a gente saiu na rua, com a ajuda dos irmãos aí que doaram cobertores, meias, enfim, a gente foi à rua para tentar aí amenizar o frio de algumas pessoas que estão em situação de rua, morando na rua. E eu conheci um senhor já de idade bem avançada, que das duas umas, ou ele tem um conhecimento muito profundo da Bíblia e das coisas de Deus, ou realmente o Espírito Santo falou sobre ele. Ele falou muitas coisas para mim ali, e muitas coisas que são coisas que eu trato em particular com Deus, que eu não abro para ninguém, e que ele falou, repetiu para mim até em algumas situações até as palavras que eu falo com Deus. Então, assim, foi algo que me impactou bastante. Mas uma das coisas que ele fala, sem citar o texto, mas ele cita um versículo da Bíblia que ardeu muito no meu coração desde aquele dia, desde terça-feira, que eu vou trazer essa reflexão para os irmãos. Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz assim: a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas e em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Então, ele cita esse versículo durante a conversa que eu tenho com ele ali, mas ele não diz que é um versículo bíblico, ele só diz que a religião, e ele cita nominalmente, palavra por palavra. Ele diz: olha, a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas. Ele vai até aí. E aí, o texto bíblico que eu procurei, ele estende, ele vai além de cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, não deixar se corromper pelo mundo. Então, eu queria aqui trazer essa reflexão. Por que isso? Porque em vários momentos na história a igreja perde um pouco esse foco, do qual o dever e qual o que nós devemos e até onde é o limite da nossa atuação. Então, às vezes a gente se esbarra muito na questão religiosa, a religião, e isso é meio complicado. Então, existe uma religião que Deus aceita? Tiago está dizendo que sim. Qual é a religião? Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e aí assim, vou dar uma ênfase bem interessante aqui, não se deixar corromper pelo mundo, não deixar que o mundo entre em nossas vidas, que o mundo entre nas nossas igrejas e se misture. Outro dia até acho que foi um grupo dos homens, alguém, não lembro se foi o Renato ou se foi alguém que falou que óleo, ou se foi em outro grupo, óleo e água não se misturam. Há controvérsia, porque dependendo do estado de agitação ou da velocidade de escoamento de uma água que está contaminada com óleo, pode misturar parte do óleo, sim. Então, o que isso quer dizer? Que a água e o óleo, nesse caso aqui fazendo uma referência entre o mundo e a igreja, dependendo do estado de agitação do mundo e dependendo da velocidade como que isso acontece, parte deles podem se misturar e tornar-se uma emulsão. E é o que a gente tem visto acontecer nos últimos tempos, uma mistura de parte da igreja. Quando falo da igreja, não estou falando da nossa igreja, mas a igreja de Cristo com o mundo. Então a gente vê alguns costumes que são mundanos entrando para dentro da igreja, a gente vê algumas práticas que são mundanas fazendo parte do cotidiano da igreja, como por exemplo, você vê uma situação de que, vou dar um exemplo bem assim genérico, tá?
Um pastor que adultera o casamento uma vez, a gente acha escandaloso. Mas a partir do momento que ele troca para a segunda, para a terceira, para a quarta esposa, já não faz mais nenhum sentido. Já não faz mais nenhuma diferença. Então, assim, entrou no costume, entende? Aceita-se. Aceita-se. Então, tem coisas que não podemos aceitar. E o limite disso é a própria Bíblia. Então, a Bíblia estabelece o limite que nós devemos ir, até onde nós devemos ir e não. E determinadas coisas, a Bíblia é muito taxativa. Ela diz, olha, isso aqui é abominável, isso aqui não é aceitável. Eu vou abordar um tema que é bem sensível, né, para a gente abordar, mas o sexo antes do casamento também é algo que é inaceitável. Então, só depois do casamento. Mas a gente vê algumas práticas do mundo entrando para dentro da igreja, e hoje, quando você fala isso, dependendo da juventude com quem você está lidando, o cara vai chamar até doido. Né? Outra questão, além do adultério, né, existem questões que são pesadas e caras à igreja, mas existem questões que são são ditas mais leves. Outro dia eu até coloquei no grupo, olha, o diabo ele tem tido êxito nisso, né, de suavizar a questão do pecado. Então aquilo que era muito escandaloso ontem, hoje já não é tanto assim, porque a gente passa a aceitar essas práticas. Então, e nós devemos não nos deixar corromper com o mundo, ou seja, não permitir com que haja a mistura de parte do óleo com parte da água. Nós temos que estar separados da água, entende? Assim como o óleo, como ele não se mistura na água em condições normais também a igreja não pode se misturar de forma nenhuma com o mundo. Tá? E manter sempre aí, então, já que o texto de Tiago ele fala de duas características da religião que é aceita por Deus. Então, a primeira é não se misturar com o mundo e não aceitar com que práticas mundanas entrem no nosso meio. O que a Bíblia estabelece como pecado, era pecado há 100 anos atrás, continua sendo pecado hoje, vai continuar sendo pecado amanhã. Isso é fato. Tá? Não importa o que a sociedade diga, não importa o quanto o mundo diga, pecado é pecado e a gente tem que lutar contra isso. Outra questão é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Né? Por que ele coloca órfãos e viúvas? Porque naquela época, né, na época dos discípulos, né, não existia seguridade social. Então, quando o camarada morria, ele deixava a sua família realmente aí, se ele não tivesse posses, numa situação difícil. Então, hoje não. Hoje, se eu morrer amanhã, a Anicelli ela vai ter acesso aí a uma pensão que agora já foi até reduzida, né? Por causa da nova Previdência. Então, por conta da nova Previdência, como eu sou funcionário da iniciativa privada, na nova Previdência a Anicelli tem acesso a 50% do que eu ganharia na aposentadoria e 10% por causa da Ana, porque ainda é menor de idade. Depois que a Ana completar a maioridade, então ela receberia então 50% do que eu receberia. Isso está na nova Previdência Social. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Que hoje, atualmente, os órfãos e as viúvas eles têm a seguridade social, que se o camarada ele trabalha e morre, né, de carteira assinada ou é um funcionário público, ele não deixa tão desamparado assim. Mas naquela época ficava literalmente desamparado. Então era preciso que a igreja tivesse uma ação de ajudar, de suprir as necessidades dos órfãos e das viúvas. E hoje não continua muito diferente não, mas qual é o suprimento que nós temos que ter? É o suprimento espiritual, né? Do cuidado, de estar sempre ali junto, né? Então, não é só o pão, mas é também alimentar só o pão, mas também alimentar o espírito, trazendo uma palavra de renovo, trazendo uma palavra de conforto, enfim. Então, o que eu queria deixar para os irmãos hoje, que Deus tem falado comigo nesses dias, é que existe uma religião, sim, que Deus aceita, que é essa, né, descrita em Tiago 1:27. Que nós possamos, então, vivê-la, né, ser essa religião que Deus aceita como pura e imaculada.
Amém, querido? Fica com Deus, Deus te abençoe. Uma excelente quinta-feira e resto de semana. Nos vemos no domingo. Amém? Fica com Deus.